Graças a Deus que nos concede essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração, porque Deus tem algo importante para você. Gostaria que você não passasse desapercebido, esquecesse um pouquinho aí do nosso dia a dia, do nosso corre, dos nossos afazeres, do nosso amanhã, porque o amanhã não nos pertence. E vamos abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Espero que eu consiga trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para o seu coração nessa noite. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça um instante. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, Pai, por este momento tão especial que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Obrigado, Deus, por cada livramento. Obrigado, Deus, pela tua presença e por nos trazer, Senhor, na tua casa nesta noite. Que essa noite, Senhor, seja uma noite onde o Senhor tenha total liberdade para se manifestar e falar ao nosso coração. Pai querido, esta casa é sua, nós pertencemos ao Senhor, e que nessa noite, Pai, no nome de Jesus, vidas possam ser curadas, vidas possam ser tocadas pelo poder que há na tua palavra, porque na tua palavra há cura, na tua palavra há libertação, na tua palavra, Senhor, há paz, na tua palavra, Senhor, é a tua vida. Então que nessa noite, Senhor, nós possamos receber do Senhor a sua bênção, a sua graça, a tua provisão. No nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, porque o Senhor é Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 40, e nós vamos ler do versículo 1 até a parte A do versículo 4. Glória a Deus. Nós estamos num culto de cura e libertação, amém? Quantos precisam de uma cura aqui nessa noite? Quantos precisam de uma libertação aqui nessa noite? Então você está no lugar certo, amém? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que todo lugar é comum até Jesus passar por ele, amém? Todo lugar é comum, mas quando Jesus passa por ele, então o lugar se torna diferente. Salmo 40, primeiro, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E a parte A do versículo 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Só até aí nós vamos ler. O Salmo 40, ele traz 4 tópicos importantes para mim e para você. Ele traz confiança, ele traz fé, ele traz acreditar e ele traz não desistir. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Às vezes nós pensamos, muitas das vezes, que Deus não nos ouve. Tem dias que é assim, não é? Parece que Deus não está nos ouvindo. Mas o salmista, ele vem aqui e diz assim, espere com paciência no Senhor, porque ele vai se inclinar para ouvir o seu clamor, e ele vai te tirar de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocar os seus pés sobre uma rocha. Não foi assim que ele fez conosco, irmãos? Nos tirou de um lugar terrível, da escravidão do pecado, nos tirou lá do mundo e nos colocou aqui, neste lugar.
e juntos nós podemos louvar, engrandecer o nome que é sobre todo nome. E ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. E aí o 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E eu quero perguntar para você, aonde está a sua confiança hoje? Em quem nós temos colocado a nossa confiança hoje? No Senhor? No dinheiro? No seu trabalho? No seu amigo? Em quem está a sua confiança? A nossa confiança precisa estar no Senhor, Criador dos céus e da terra. Porque se a nossa confiança estiver no Senhor, nós seremos bem-aventurados. Amém? Se a nossa confiança estiver nele, nós seremos felizes, nós seremos abençoados, nós somos privilegiados. É isso que quer dizer bem-aventurança. Se a nossa fé, a nossa confiança estiver no Senhor, então nós vamos colher resultados. Por quê? Porque a nossa fé está em Deus, a nossa confiança está em Deus, e isso gera resultado para a nossa vida. Porque o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que guarda, o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que sempre está presente. Amém? Ele trabalha por aquele que nele espera. Espere com paciência no Senhor, porque Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Em Hebreus 11:1, ele vai falar sobre fé. Não precisa nem abrir a sua Bíblia, eu só vou ler para você o que significa fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é aquilo que ainda você não viu, é aquilo que ainda você não tem, mas é aquilo que você acredita. Você tem fé? Tem alguma coisa que você ainda não viu? Alguma coisa que você ainda não possui? Mas alguma coisa que você tem certeza que vai conquistar? Isso é fé. E se você colocar a sua fé em ação, com certeza você vai receber. Porque se você crer e não duvidar no seu coração, você recebe. Mas se você quiser algo, se você estiver buscando algo, mesmo que seja impossível aos teus olhos, e se você acreditar que irá receber e não duvidar, você recebe pela fé. Nós estamos num culto de cura e de libertação. E quando nós falamos em esperar com paciência, e quando nós falamos em fé, quando nós falamos em acreditar, quando nós falamos em não desistir, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, e nós vamos dar um exemplo bem claro sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com você o Evangelho de João no capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia. Se nós confiarmos nessa noite, se nós acreditarmos, a nossa fé, ela vai se fortalecer. Se nós não desistirmos, se nós não pararmos no meio do caminho, nós vamos sair daqui nessa noite tocado pelo poder de Deus. Nessa noite você vai sair daqui curado da sua enfermidade. Nessa noite você vai sair daqui transformado pelo poder da palavra de Deus. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar. Você só precisa confiar.
O Senhor dos Senhores está aqui nesta noite. O Jeová Rafa, o Deus que cura, está aqui nessa noite. E nós aqui precisamos ser curados nessa noite. Então o que eu e você precisamos? Confiar nele. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Quando a água é agitada, ninguém que me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Só até aqui. Eu gostaria de compartilhar esse texto com você, que com certeza você já ouviu muitas e muitas vezes. Mas eu quero dizer para você nessa noite uma coisa. Jesus, ele vai para Jerusalém, e próximo à porta das ovelhas há um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste local, neste tanque, neste ambiente, havia uma grande multidão de enfermos. Cegos, paralíticos, surdos, que estavam lá, sabe fazendo o quê? Buscando um milagre. Você veio buscar o seu milagre aqui nessa noite? Estavam lá buscando um milagre há muito tempo. E lá havia um homem paralítico. A Bíblia diz que ele era paralítico há 38 anos. 38 anos. O Evangelho de João, ele não diz que o homem estava lá há 38 anos. Ele diz que o homem era paralítico há 38 anos. Os estudiosos, abre aspas, dizem que ele estava no tanque há 25 anos. Então com 13 ele foi levado para o templo, para o tanque. E lá estava há 25 anos, porque ele queria ser curado. Você já desistiu da sua bênção, irmão? Alguma vez? Eu pergunto para você, você já desistiu de ser curado alguma vez? Você já desistiu de clamar pela cura física? Você já desistiu de clamar pela sua cura espiritual? Eu acredito que sim. Porque quando a tempestade se levanta em nossa direção, nós desanimamos. Não é assim? Ou não acontece com você? É só comigo? 38 anos, um homem paralítico. E aí um certo dia, alguém leva ele para o tanque e diz: olha, o que acontece é o seguinte: de tempo em tempo o anjo desce e movimenta as águas, e o primeiro que desce no tanque é curado de qualquer enfermidade. Então aquele coração daquele homem se enche de esperança, e alguém leva ele no tanque e deixa ele lá.
E há expectativa no seu coração. Existe uma grande expectativa. Talvez nós queremos ser curados, mas nós já perdemos as nossas expectativas. Irmão, se você perder a expectativa daquilo que você tem buscado, então você está fazendo errado. Você não pode desistir daquilo que você acredita. Você não pode desistir no meio do caminho, porque você ainda não foi curado. Porque ainda alguém lá da sua família ainda não teve um encontro, não foi liberto. Não, você tem que persistir. Você tem que esperar com paciência, porque o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. É diferente. Eu imagino aquele homem chegando no tanque, paralítico. E quando ele chega lá, Isaías, tem um monte de gente enferma. Tem um monte de gente com problema. Mas ele acreditava, ele cria que se o anjo descesse e ele conseguisse entrar, ele seria curado. E passa um dia, e passa 2, e o tempo vai passando, e o anjo desce e movimenta as águas, e alguém entra e é curado e vai embora, e ele está lá. E passam meses, e o anjo movimenta as águas, e alguém desce e é curado e vai embora, Cleibson, mas ele continua lá. Quando nós lemos esse texto, irmão, quando nós lemos a palavra de Deus, parece que foi fácil, Júnior. Jesus chega no tanque, olha para o paralítico, quer ser curado. Senhor, eu não tenho ninguém por mim. Jesus tem aquela conversa, aquele bate-papo com ele. E Jesus então libera uma palavra sobre ele. Levanta, toma a tua cama e vai embora. Parece que foi fácil, parece que foi simples. Ei, mas foi 25 anos. O homem era paralítico há 38 anos. E muitas das vezes eu e você não recebemos a nossa bênção, não recebemos a cura, não recebemos o cumprimento da promessa do Senhor, porque nós inventamos desculpas. Para de dar desculpas para o Senhor, porque o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe do que você precisa, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe como anda lá a sua família, o seu casamento, o seu trabalho, lá na faculdade, Ele sabe de tudo. Mas então por que quando nós temos uma conversa com Deus, nós tentamos enrolar a Deus com uma desculpa? Jesus chega àquele homem e diz: você quer ser curado? O homem olha para Jesus e diz assim: eu não tenho ninguém por mim. Você acha que Jesus não sabia? Claro que ele sabia. Jesus foi lá por causa dele. Amém? Jesus está aqui nessa noite por tua causa. Olhe para o teu irmão que está do seu lado e diz assim: é por tua causa que Jesus está aqui. Sabe o que é, Senhor? Eu não tenho ninguém por mim. Eu não consigo ir sozinho. Não dá. Quando o anjo desce e movimenta as águas, sempre tem alguém mais esperto lá e desce e vai primeiro do que eu. E Jesus, como ele sonda o interior do coração daquele homem, ele vê o coração dele e sabe que, por mais que tudo isso acontece durante os longos dos anos, ele continua lá, esperando o seu milagre. Queres ser curado? Levanta, toma a tua cama e anda. Acho que se fosse nos dias de hoje, ele cantaria uma canção que diz assim: dentro de mim
Há uma força poderosa, é o poder da fé que Deus me deu. Talvez ele estava sentado lá no tanque e cantava: dentro de mim há uma força poderosa, é o poder da fé que Deus me deu. Ela me faz andar sobre as águas, ela me dá poder para reverter toda circunstância que o inimigo lança contra mim. Em nome de Jesus, pelo poder da fé, eu removo todos os montes para longe de mim. Em nome de Jesus, pelo poder da fé, eu removo todos os montes para longe de mim. Lá estava o homem, o tanque, e a sua confiança. Senhor, eu não tenho ninguém. Senhor, não dá. Sempre quando chega, alguém vai no primeiro. E você acha que isso aqui foi 1000 maravilhas, irmãos? Não foi 1000 maravilhas, não. Quando nós lemos o texto, parece que foi 1000 maravilhas. Que lá no tanque era tudo legal. Que legal. Todo mundo ali estava buscando por sobrevivência. Todo mundo ali estava buscando por um milagre. Por que havia tanto tempo que aquele homem estava lá? Porque sempre tinha alguém que ia primeiro. Lá ele passou frio, tomou chuva, vento, tempestade, desânimo. Mas ele permaneceu firme naquilo que ele esperava. Lá ele teve dias bons, teve dias ruins. A Bíblia não diz, mas eu imagino que teve dias que aquele homem acordou e dizendo assim: é hoje o dia da minha cura, hoje eu vou conseguir chegar, hoje eu vou conseguir ir lá. Não é assim conosco, irmãos? Hoje eu vou tomar posse, hoje eu recebo, hoje eu vou, hoje eu consigo. E o anjo descia e movia as águas e ia outro no lugar dele. Mas ele continuava lá. Teve dias ruins, que talvez pisaram em cima dele, enquanto ele tentava se rastejar até o tanque. Machucaram ele. Zombavam dele: você não tem perna, por isso que você não consegue alcançar a sua vitória. Mas ele continuava lá. Então Jesus chega e faz uma pergunta para ele: o que queres? Você queres ficar são? E ele responde: eu não tenho ninguém por mim. E aí começa o movimento: toma a tua cama e anda. Jesus foi para lá porque Jesus conhecia ele. Jesus foi direcionado a trazer a cura sobre a vida daquele homem. Quando um milagre acontece, a libertação acontece, isso gera uma alegria. Amém? Então Jesus diz a ele assim: levanta, toma a tua cama e anda. Eu não sei como foi, porque a Bíblia não relata, mas eu imagino que aquele homem estava sentado lá no chão, talvez encostado na parede. E aí, Marcos, ele começa a mexer o dedo do pé. Alguma coisa extraordinária aconteceu, porque Jesus disse assim para ele: levanta, toma a tua cama e anda. A palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de cura, irmão, já foi liberada para você. A palavra de ousadia, nós já cantamos aqui hoje, já foi liberada para você. A palavra de prosperidade sempre está sendo liberada sobre você.
A palavra de libertação é liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesta noite, no nome de Jesus. O que eu e você precisamos é crer, confiar, não desistir e acreditar no poder da palavra de Deus. E daí a pouco ele dá uma batida na perna, e ele sente a perna, e ele começa, imagino eu que ele começa a sorrir sozinho. Ele começa a sorrir por quê? Ele não precisou entrar no tanque, mas Jesus o havia curado, pelo poder da sua palavra. Todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Aleluia, aleluia. Para aquele paralítico, por mais que o anjo descia, movia as águas e alguém era curado, o dia a dia dele era comum. Mas quando Jesus passou por lá, o dia dele, a história dele mudou. Então aquele homem, ele consegue se levantar em festa, porque quando nós recebemos uma cura, quando nós recebemos uma bênção, quando nós recebemos um milagre, o nosso coração, ele se enche de alegria, e a festa, e nós compartilhamos com os irmãos, não é assim? Irmãos, glória a Deus, eu recebi uma bênção. Irmão, glória a Deus, eu fui curado. Irmão, glória a Deus, Deus ouviu a minha oração. Nós nos alegramos. E quando nós recebemos a bênção, quando nós recebemos a cura, quando nós recebemos o poder de Deus na nossa vida, nós queremos compartilhar. E eu imagino que foi assim com esse paralítico. E ele levanta e faz a festa. Enquanto isso, Jesus vai embora. E agora? Com toda aquela euforia, com toda aquela alegria, talvez aquele homem começa a andar e começa a sair, e eu acho que alguém chegou do lado dele e disse: ei, não esquece a cama não. O Senhor pediu para você, toma a sua cama e anda. Sabe por que ele levou a cama embora, irmãos? Porque ele não ia precisar mais voltar para aquele lugar. Glória a Deus. Jesus, quando ele libera a palavra sobre nós, é por completo. Está precisando ser curado? Tem que confiar, tem que acreditar, e não pode desistir. Se você desistir e parar do meio do caminho, você perde a sua bênção. Se você não acreditar no poder de Deus, que pode curar toda e qualquer tipo de enfermidade, você não vai receber o seu milagre. Jesus não é só o Senhor que cura dor de cabeça. Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura todo e qualquer tipo de enfermidade. Para o Senhor Jesus não há limites. Para o Senhor Jesus não há limites. E quando aquele homem pega aquela cama e começa a ir embora, os religiosos começam a interrogar ele: por que você está carregando a cama? Porque podia ser curado no sábado, porque era sábado, mas não podia carregar a cama. E eu já gostaria de convidar o Ministério do Louvor. E aí ele olha para aquele homem e diz assim: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. A sua confiança, a sua fé, o não desistir, move o coração de Deus. E isso gera um milagre. Talvez nessa noite você veio para cá
precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando de algo do Senhor. Talvez você veio, mas talvez você deixou a sua confiança em casa. O Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite, me trouxe aqui nessa noite, para realizar o querer dele nas nossas vidas. Nós precisamos abrir o nosso coração, colocar a nossa fé em ação, confiar, crer, acreditar, esperar com paciência nele. Ele vai se inclinar e ouvir o seu clamor. E se nós colocarmos a nossa confiança nele, nós seremos bem-aventurados. Vamos colocar em pé? Aleluia. Vem com o teu bálsamo curador, Deus. Senhor, basta o Senhor liberar uma palavra, Senhor. Basta uma palavra e nós seremos curados, e nós queremos sarados pelo poder da tua palavra, Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, enche este lugar, Deus, com a tua presença. Enche este lugar, Deus, com a tua glória, em nome de Jesus, no nome de Jesus. Quando nós pedimos para o Senhor algo, nós não podemos deixar passar oportunidades. Aquele paralítico poderia ter deixado passar a sua oportunidade, mas ele aproveitou o dia certo e a hora certa. Essa noite é noite de milagre, irmãos. E se você precisa ser liberto de alguma coisa e quiser vir à frente para receber oração, está aberta a oportunidade. Talvez você tenha algo impossível que você não tem conseguido resolver. Deus é Deus do impossível. Talvez você tenha sofrido afrontas, perseguições. É noite de libertação. Talvez você tenha lutado para ser liberto de algo e você não tem conseguido. É hoje, é noite de libertação. Se tiver alguém nessa noite que gostaria de ser liberto de alguma coisa que tem entristecido o teu coração, que tem te magoado, que tem feito você desanimar, está aberta a sua oportunidade. Enquanto nós vamos cantar, se você quiser ser liberto nessa noite, vem à frente para receber a sua oração e a sua libertação no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Que haja uma unção de cura a cada dia sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que haja uma unção de multiplicação a cada dia sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, lá no seu trabalho, lá na faculdade, aqui na igreja. Que haja uma unção de Deus sobrenatural a cada dia sobre a sua vida, porque Ele é poderoso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Uma salva de palmas, louva ao Senhor. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus.